é ainda mais perturbador. Embora não entendessem o que estava acontecendo, a gravidade da situação os fez instintivamente querer escapar do bloqueio. Os policiais se levantaram e gritaram alto pelos alto-falantes: "Não é possível passar pelo posto de controle sem um passe. Por favor, vá para casa e espere." Na verdade, a maioria das pessoas não tinha o chamado passe, mas ninguém foi para casa, todos estavam se aglomerando para a frente. Todos eles têm uma esperança em seus corações. E se eles puderem sair? Bem na frente da multidão, já bloqueado em frente à barricada de estanho do posto de controle, os soldados não permitiam que pessoas sem passes passassem pelo posto de controle. Deixe-me passar, não estou infectado, sou normal." As pessoas estão chorando, tentando provar que são saudáveis. Mas os soldados ficaram indiferentes, apenas repetiram mecanicamente: "Só com um passe na mão você pode passar pelo posto de controle, se não tiver um passe, pode ir para casa e esperar." Uma mulher segurou a menina e implorou a um policial: "Eu não vou sair, você vai levar minha filha para sair. Por favor." Havia alguma pena nos olhos do oficial, mas ele só conseguia balançar a cabeça. Uma ordem de morte foi emitida de cima: "Você não pode passar pelo posto de controle sem um passe, e se alguém quiser tumultuar, atirar e suprimi-lo, a lei não tolerará misericórdia." Alguém na multidão gritou: "Eu sou o vice-presidente da China Industry, pago 300.000 yuans, você pode me dar um passe?" Logo, a multidão se mexeu. "Eu sou o diretor do grupo Xingai e pago 400.000. Estou distribuindo $500.000. E um homem de meia idade na multidão que estava bem vestido e tinha uma aparência oficial saiu, pegou uma carteira de trabalho e sussurrou para o policial: "Camarada tenente, sou Gong Shulin, diretor do subdepartamento de impostos no distrito de Bao'ai, cidade de Jiangxin. Você pode me acomodar e me deixar entrar?" Eu comi com o oficial do Estado-Maior Wang Zevan de sua região militar e sei muito bem." O tenente oficial verificou cuidadosamente a carteira de trabalho de Gong Shulin, depois a devolveu a ele e balançou a cabeça: "Desculpe, diretor Gong, você não pode ir sem um passe." Quando Gong Shulin ouviu isso, o sorriso em seu rosto ficou um pouco feio. Como diretor do subdepartamento de impostos, ele Gong Shulin também é um grande homem na cidade de Jiangxin, e não sei quantas pessoas o incomodam durante a semana, mesmo que o chefe com um patrimônio líquido de centenas de milhões de dólares tenha que ser educado na frente dele. Como resultado, um pequeno tenente realmente não lhe deu rosto. Mas diante de soldados fortemente armados, Gong Shulin só conseguiu conter sua raiva, recuou para a multidão e começou a fazer telefonemas. "Quero usar minha rede para obter um passe." No meio da multidão, um jovem elegantemente vestido e insolente segurava um vídeo de celular e segurava uma mulher com maquiagem pesada nos braços. Depois de gravar o vídeo, os jovens começaram a postar o vídeo na plataforma online e assumiram um título muito indutor: "Jiangxin foi selado e o exército suprimiu as pessoas comuns." Logo, seus vídeos tiveram milhares de curtidas. E o jovem também mostrou um sorriso presunçoso no rosto, gabando-se para a companheira ao lado dele: "Olhe para a influência do irmão. Seu nome é Lian, ele tem um diploma universitário e originalmente torceu parafusos na fábrica, mas na era do surgimento de vídeos curtos, ele se tornou popular por acaso." Kuain, a maior plataforma de vídeos curtos da China, tem mais de 2 milhões de fãs, é uma grande celebridade da internet, apelidada de Xiao Li, e acumulou dezenas de milhões em apenas alguns anos. A companheira ao lado de Lian disse coquete: "Irmão Li, ainda podemos sair." Lian se gabou: "Do que você tem medo? Irmão é uma pessoa com 2 milhões de fãs, e o Departamento de Turismo Cultural de Jiangxin me pediu para fazer um vídeo promocional." Depois de falar, ele também tirou uma foto de grupo de si mesmo e de vários funcionários do Departamento de Turismo Cultural de Jiangxin. "Uau!" A exclamação de adoração da companheira também deixou Li ainda mais orgulhoso. A comitiva de Qin Junho parou do lado de fora da ponte Jianbei, olhando para o líder do comboio densamente lotado na frente. Li Weigo virou-se para Qin Junho e disse: "A rua está bloqueada, temos que caminhar." Em seguida, ele instruiu os soldados: "O primeiro turno é na frente, o segundo turno é atrás, cerque-os no meio, não fiquem para trás." Então,
o grupo atravessou a ponte e caminhou em direção ao posto de controle. An Ling e Amian Shenzong também saíram do carro da polícia e seguiram o exército. A multidão viu um grupo de tropas aparecendo, e todos recuaram e abriram caminho para uma estrada. E todos olharam para Qin Junho, que foi escoltado pelo exército, em silêncio, com curiosidade nos olhos, perplexidade, talvez mais inveja. Depois de muito tempo, sob a escolta do exército, Qin Junho e os outros finalmente caminharam até o posto de controle. Um oficial de alto escalão já havia recebido a notícia e, quando viu Qin Junho e os outros, rapidamente o cumprimentou. O nome deste oficial é Zhao Yi, ele é o vice-comandante da 3ª Divisão da Região Militar da Guarnição de Jiangxin, com o posto de coronel, e ele tem apenas 37 anos este ano, o que pode ser considerado o coronel mais jovem da região militar da guarnição, e tem um futuro promissor. Zhao Yi caminhou em direção a Qin Junho e ficou entusiasmado. Qin Junho, você está bem ao longo do caminho. Qin Junho também conhecia Zhao Li, afinal, a razão pela qual Zhao Yi poderia se tornar o coronel mais jovem era seguir o caminho da família Qin. Como uma parte, a região militar da guarnição de Jiangxin está sob a jurisdição da região militar do Sudeste. E o comandante da região militar do Sudeste, de sobrenome Qin. Zhao Yi imediatamente levou Qin Junho e os outros a passar pelo posto de controle, enquanto Anin pegou o passe emitido pelo escritório do governo municipal e seguiu Qin Junho. Essa cena, bem na frente dos olhos de todos, é descarada. As pessoas assistiram a tudo isso em silêncio e gradualmente ficaram um pouco insatisfeitas. Por que esse jovem pode deixar a área de bloqueio sem passe? E eles só podem esperar aqui. Quando Lia viu essa cena, seu rosto estava sombrio. Ele só queria passar com sua companheira com orgulho agora, mas ele foi expulso diretamente, mesmo que revelasse a identidade de Xiao Li, o que o deixou muito humilhado. Agora, ver Qin Junho abertamente envolvido em privilégios e entrar diretamente sem um passe deixou o coração de Lia ainda mais ciumento. Droga, o mesmo jovem, o que você está pendurando tanto? Lao Tzu tem 2 milhões de fãs. E Lian também sabe que a situação é tão grave agora, deve haver um surto na área de bloqueio, e ficar na área de bloqueio é esperar a morte. Seus olhos de repente rolaram e ele contou sua mente. Ele saiu da multidão e apontou para Qin Junho. Por que ele pode sair sem um passe? Nós não podemos. Nós também vamos sair. Ele já pensou nisso em seu coração, incitando a insatisfação das pessoas, deixando os grandalhões se levantarem juntos e pressionando esses montes fedorentos. Jogue a opinião pública, ele é muito bom nisso. A confiança de Lian não é totalmente irracional. Na sociedade atual, o poder da opinião pública ainda é muito grande. Lian uma vez trouxe muito ritmo em sua conta, o que uma vez forçou muitos funcionários a ter dor de cabeça, e só pôde se desculpar e ceder. Até mesmo seus fãs colocaram o título de pioneiro da justiça na cabeça do irmão Yang. Embora Lian também soubesse que esse Qin Junho definitivamente não era uma pessoa comum, mas e daí? Não é que ele não tenha ensinado a 2ª geração. Alguns dias atrás, o filho de um chefe de escritório em Jiangxin ficou com ciúmes dele por causa da briga de uma mulher e até ameaçou deixá-lo não se envolver. Como resultado, Lian expôs diretamente o filho do chefe do escritório na internet e deu a entender explícita e secretamente que as mãos do chefe do escritório não estavam limpas. O barulho se espalha na internet. O resultado? O filho-chefe obedientemente admitiu e enviou uma quantia generosa de dinheiro para silenciar. E esse assunto também deixou Lia ainda mais inflado. A 2ª geração de funcionários é um peido. Ter o direito de ter dinheiro é um peido. Ter fãs é a verdade, e ter voz na internet é a verdade. Ele enviou este vídeo de Qin Junho, a internet definitivamente vai explodir, essas pessoas têm que ter azar, elas definitivamente serão rigorosamente investigadas. Já havia alguma insatisfação na multidão, mas agora com Lian, o pássaro líder, todos eles têm a coragem de falar em apoio. É só que, por que ele pode entrar, não podemos. Se você quiser ir junto, ou não entre. Na multidão, Gong Shulin, que acabará de tocar um nariz grisalho, deu alguns passos para trás. Como um velho bolinho que brinca no funcionalismo há mais de 10 anos, ele tem clareza em seu coração.
Desta vez, a ZF já é muito rígida, nem ele, o subchefe, consegue passar. Mas o fato de o jovem ter conseguido passar e ter sido pessoalmente cumprimentado por um oficial coronel mostrou que o histórico do jovem era grande o suficiente para ignorar as regras. Em tal contexto familiar, a opinião pública é na verdade apenas isso. Gon Shunin olhou para Lian com um olhar de excitação com pena e secretamente disse em seu coração, essa pessoa vai ter azar. Azar! Olhando para a multidão que de repente ficou um pouco animada, os soldados imediatamente carregaram suas armas e os policiais imediatamente começaram a manter a ordem. Afaste-se. Não faça barulho alto, fique quieto. Sob a pressão de soldados e policiais, a multidão mal restaurou a ordem, e Lian se levantou e gritou, eu sou o irmão Xiao Li, tenho 2 milhões de fãs, hoje vou expor vocês. Mas as palavras são inspiradoras, mas o coração de Lian é Menkin. Claro, ele não queria fazer justiça, ele só queria aproveitar esta oportunidade para sair daqui. O oficial tem dor de cabeça por seu pau influente e definitivamente escolherá apaziguá-lo. Em circunstâncias normais, Qin Junho, um jovem com um histórico muito bom, definitivamente gostaria de acalmar as coisas e depois deixá-lo deixar a área de bloqueio em troca. Irmão Xiao Li? Qin Junho olhou para Xian ao lado dele, e Xian acenou com a cabeça, pegou seu celular e discou um número e ordenou algumas palavras em voz baixa. Então Qin Junho olhou para Lian e sorriu levemente. Por quê? Você não está convencido? Lian olhou para o sorriso no rosto de Qin Junho e, de repente, seu coração tremeu sem motivo, e uma respiração fria surgiu atrás dele. De repente, ele sentiu que havia feito algo errado? Qin Junho disse levemente, você realmente tem que agradecer a chamada nova era, para que um pouco como você também possa aparecer na minha frente e fazer um grande barulho. Qin Junho olhou para Lian sarcasticamente, eu sei o que você quer fazer, nada mais é do que querer coagi-los a pressionar e fazer com que o exército concorde que você deixe a área de quarentena. Claro, também posso dar um passo para trás, e é bom que todos tenham o que precisam. Mas há algo errado comigo, você sabe o que é. O sorriso no rosto de Qin Junho desapareceu lentamente, como se fosse um iceberg, o que fez as pessoas estremecerem. Eu nunca recuo. Imediatamente, ele virou a cabeça para olhar para Zhao Yi de lado. Senhor Zhao, lembro-me de que todos os manifestantes serão punidos por colocar em risco a ordem pública, certo? Zhao Yi ficou um pouco atordoado e entendeu o que Qin Junho quis dizer. Ele vai executar diretamente este Lia e essas pessoas que estão no auge. Zhao Yi tinha alguma hesitação em seu coração e ordenou atirar em civis em público, e as consequências seriam grandes. Mas quando o coronel viu os olhos indiferentes de Qin Junho, ele não pôde deixar de bufar e imediatamente ficou sóbrio. Com o poder da família Qin, que coisas não são bem tratadas? Se ele não ouvisse Qin Junho, temo que ele fosse levado à corte marcial amanhã. E como oficial sênior, Zhao Li também conhece muitos segredos. Agora o mundo inteiro está um caos, e muitos países estrangeiros entraram em um estado livre de ZF e estão um caos. E a situação no país não é muito melhor. Ouvi dizer que houve um surto em grande escala do vírus T do lado da capital imperial, e a residência do oficial-geral da capital imperial caiu. O paradeiro do presidente é desconhecido, e 4 dos 7 gigantes do escritório cardinal foram sacrificados, fazendo uma bagunça. Sob tais circunstâncias, o peso da família Qin parece ser cada vez mais pesado, especialmente porque a família Qin também controla o poder militar da região militar do Sudeste. Caso o país também caia em um estado ZF, então a família Qin é uma merecida hegemonia do Sudeste. Depois de pensar sobre isso, Aoi ordenou diretamente aos soldados, esses manifestantes são executados diretamente no local por colocar em risco a ordem pública. Os soldados imediatamente deram um passo à frente e levantaram suas armas para apontar para Lia e várias pessoas que haviam acabado de emergir. A companheira de Lia já estava tão assustada que ela e os outros se viraram e correram. Bum! Tiros soaram, várias pessoas caíram no chão, sangue escorreu para o chão e a multidão gritou de repente, e todos se viraram e recuaram, por medo de serem considerados desordeiros. O exército realmente atirou. Realmente baleado e morto. O tempo todo, a situação no país tem sido muito pacífica e estável,
e as armas de fogo e a morte estão longe deles. E agora, essas pessoas estão morrendo na frente deles assim, e o impacto em seus corações é incomparável. Amian também olhou para Qin Jun em choque, e o medo finalmente apareceu em seus olhos. Ela originalmente pensou que Qin Jun, como ela, era um estudante universitário comum, um jovem na casa dos 20 anos. No máximo, Qin Jun é mais maduro por causa do relacionamento em casa. Mas ela nunca poderia ter imaginado que Qin Jun ousou ordenar que os soldados atirassem e matassem sem hesitação. Amian não pôde deixar de pensar que, quando estava no portão da Universidade de Jian agora, Qin Jun pensou em se matar? Esse pensamento aterrorizante fez Amian não pôde deixar de tremer. Esse Qin Jun é simplesmente um demônio. E Lian também ficou atordoado. Ele nunca pensou que o exército realmente atirou. Ele apenas disse algumas palavras. É ilegal falar sobre isso. Ele estava bem com a boca antes. Lian rapidamente pegou seu celular e gritou: "Eu sou Xiao Li, o mestre de Kuain. Tenho 2 milhões de fãs, você não pode me matar." Ele apenas segurou o telefone, como se estivesse segurando sua própria tábua de salvação. Xian ao lado de Qin Jun zombou: "Não, você não tem nada." "O que isso significa?" Lian ficou atordoado, então olhou para seu celular e, como resultado, seus olhos se arregalaram e sua conta em Kuain foi cancelada silenciosamente. Não apenas a conta Kuain, ele descobriu que as informações do cartão bancário e as informações do cartão de identificação foram exibidas diretamente de forma anormal. Nenhuma pessoa assim foi encontrada. Embora ele realmente esteja aqui. Mas em um nível legal, ele desapareceu de repente do nada. Não há ninguém chamado Lian no mundo, e não há irmão mais novo Li. Lian abriu a boca, seu corpo tremeu violentamente, o medo encheu seu peito, as lágrimas permaneceram inconscientemente e havia apenas 2 emoções em sua mente, medo e arrependimento. Quem ele provocou? No entanto, Lian ainda conseguiu seu desejo e passou pelo posto de controle. Então um tiro foi ouvido e o grande influenciador, que tinha 2 milhões de seguidores, desapareceu. Isso é verdade tanto legal quanto fisicamente. Após esse incidente, as pessoas na ponte ficaram muito quietas e honestas, imóveis, e ninguém se atreveu a dizer nada sobre o comportamento privilegiado flagrante de Qin Jun e seu grupo. Eles estavam com medo. Em tempos de paz, pessoas privilegiadas como Qin Jun não parecem diferentes das pessoas comuns. Eles também têm que fazer fila para embarcar em um avião, dirigir e esperar pelos semáforos, e têm que ceder obedientemente quando encontram um tio e uma tia que não falam artes marciais. Mas tudo isso é um disfarce, é tudo um show. Eles colocam um véu de hipocrisia e ternura sobre o mundo, um mundo de conto de fadas que pertence às pessoas comuns. Mas assim que as coisas entram em conflito com seus interesses fundamentais, eles imediatamente arrancam esse véu de disfarce e mostram sua exibição sangrenta cruelmente. No momento da crise, um grupo de soldados foi buscar Qin Jun, que poderia deixar a área de bloqueio sem passe, e havia um avião especial esperando por ele. E essas pessoas comuns, elas só podem esperar pela morte no bloqueio. Mesmo que eles não tenham feito nada de errado. Mas é isso. Pessoas e vidas humanas são diferentes. Na seriedade de algumas pessoas, o cabelo de Qin Jun é muito mais caro do que essas dezenas de milhares de pessoas. O rosto de Shen Zong estava inexpressivo, mas havia alguma pena nas profundezas de seus olhos. Porque ele sabe muito bem que, nos últimos dias, o privilégio é ainda mais aterrorizante do que agora. O surgimento dos evolucionários divide diretamente as pessoas em pessoas superiores e inferiores. Até mesmo alguns evolucionários se consideram novos humanos, e humanos não despertos são porcos, apenas dignos de serem escravizados por eles. Mas Shen Zong só teve pena por um momento e, nos últimos dias, pena e simpatia eram emoções muito extravagantes. Para sobreviver, aprender a ser indiferente é uma obrigação. Depois de seguir Amian pelo posto de controle, Shen Zong viu o mundo bem iluminado, que era simplesmente 2 mundos com a área fechada. Mas Shen Zong sabia muito bem em seu coração que não era seguro lá fora e, no máximo algumas horas, a linha de bloqueio organizada pelo exército seria quebrada e tudo seria reduzido ao purgatório.
Imediatamente, os olhos de Shenzong estavam em uma torre alta, o edifício histórico de Jiangjin, a mansão oriental. De acordo com as memórias da vida passada, amanhã, a semente de talento de nível SSS aparecerá lá. Este é apenas o último passo antes de ele se levantar. Ao lado de Qin Junius, Zhao Yi disse em voz baixa, o avião está pronto, vou enviar alguém para mandá-lo para o aeroporto da região militar. Mas Qin Junho balançou a cabeça e disse levemente, não há pressa. Zhao Yi não pôde deixar de ficar surpreso quando ouviu isso, ele não esperava que a situação fosse tão crise, Qin Junho não estava com pressa de sair. Qin Junho não estava com pressa, ele estava com pressa. Caso algo acontecesse com Qin Junho, ele teria que andar por aí sem comer. Zhao Yi persuadiu apressadamente, mas o presidente Qin ordenou. Qin Junho o interrompeu diretamente, vou explicar isso ao meu pai. Vendo que Qin Jundu disse isso, Zhao Li não pôde insistir, então ele só pôde acenar com a cabeça. A situação atual é tão crise, agora escoltar Qin Junho para longe é a melhor oportunidade, se a situação estiver fora de controle. Temo que se você quiser escoltar Qin Junho até o aeroporto, temo que você terá que pagar mais mão de obra e recursos materiais. Não sei quantas pessoas vão morrer por capricho desse filho poderoso. E, assim como Zhao Yi estava pensando em como organizar o trabalho de segurança, a voz de Qin Junho se lembrou novamente. Sênior Zhao, eu não gosto que os outros questionem minha decisão, não importa quais sejam suas razões. Qin Junho olhou para Zhao Li com um sorriso. Mas foi esse olhar que fez Zhao Yi sentir um espírito agitado em seu coração. Uma figura poderosa no distrito militar da guarnição, enfrentando um jovem de 20 anos, deu à luz um traço de medo em seu coração. Zhao Yi respirou fundo e acenou com a cabeça, sou eu quem é abrupto, me desculpe. Essa cena simplesmente deixou a Mian, que seguia atrás, estupefato. Zhao Yi ela também viu, o verdadeiro chefe de poder da região militar da guarnição de Jiangjin. Mesmo que seu pai visse Zhao Yi, ele era muito educado. Como resultados, Zhao Li foi repreendido por Qin Junho, e ele não estava nem um pouco zangado, mas ainda estava com muito medo. Até este momento, Amian entendeu um pouco. Antes, no campus, Qin Junho disse que poderia fazer o que quisesse com seu sobrenome Qin, o que ele queria dizer. E neste momento, Qin Junho de repente se virou, apontou para Mian e sorriu, eles são todos meus. Amigo, comandante sênior Zhao, envie alguém para protegê-los, e ninguém tem permissão para sair sem minhas ordens. Quando Shenzong ouviu isso, seu coração de repente afundou. Onde está essa proteção? É claramente prisão domiciliar. Suya seguiu de perto Qin Junho, seus lindos olhos cheios de choque. Ela costumava ser namorada de Qin Junho, mas na verdade não sabia muito sobre o passado de Qin Junho, ela só sabia que a família Qin era muito rica e revirou as nuvens nos comerciantes. Mas até este momento, Suya não sabia o quão aterrorizante era o passado de Qin Junho. Até mesmo um coronel com poder real fez uma promessa na frente dele. Família Qin. Poderia ser aquela família Qin? Além do que Zhao Yi disse há pouco, o presidente Qin. O coração de Suya estava batendo forte e ela finalmente determinou a identidade de Qin Junho, o único filho de Qin Yuan, o presidente do Comitê Permanente Nacional e o chefe dos 7 gigantes do Conselho Cardinal. Um lampejo de ambição brilhou nos olhos de Suya, ela deve se tornar a mulher de Qin Junho. Definitivamente. Mesmo que ela não possa se tornar a única mulher de Qin Junho, mesmo que ela se torne o brinquedo de Qin Junho, não importa. Suya sabia muito bem em seu coração que, com o passado de Qin Junho, mesmo que fosse apenas seu brinquedo, ele seria um grande homem aos olhos dos outros. Aquele tipo de dia comum, Suya realmente teve o suficiente. E se você puder ver a paisagem no topo da montanha, mesmo que venda sua dignidade e alma? No entanto, Suya também sabia muito bem que, embora ela fosse uma flor do coronel Jian, aos olhos de pessoas poderosas como Qin Junho, carne e postura não eram moeda de troca. Qin Junho, que tipo de mulher não jogou? Suya já sabia disso. Se ele não fizesse nada, ele definitivamente seria abandonado por Qin Junho. Ou melhor, ele agora foi abandonado por Qin Junho. Apenas faça algo para provar que você é útil para Qin Junho.
para recuperar o favor de Qin Junho. Sui olhou para o inexpressivo Shen Zong, seu ex-namorado é nada menos que a melhor petição. Ela era uma mulher extremamente inteligente que sentiu a hostilidade de Qin Junho em relação a Shen Zong. E essa hostilidade não era por causa dela. Suya sabia muito bem em seu coração que ela não tinha nenhum peso no coração de Qin Junho. Como Qin Junho poderia mirar em Shen Zong por causa de si mesmo? Então há apenas uma possibilidade. Shen Zong, que segredos deixaram Qin Junho muito preocupado. Os olhos de Suya Mei vagaram e olharam para Mian, que tinha um rosto protuberante. Essa garota ingênua e estúpida é, sem dúvida, o melhor engano. Logo, Qin Junho e seu grupo foram escoltados por soldados para uma estação militar temporária. Costumava ser um estádio, que foi requisitado diretamente pelos militares e construiu uma série de casas temporárias. Soldados fortemente armados montaram uma linha defensiva ao redor da guarnição, e havia vários laboratórios de isolamento médico dentro, e um grupo de médicos vestidos de branco estava trabalhando, aparentemente analisando algo. Zhao Yi tinha uma pitada de desculpas no rosto e disse a Qin Junho, as condições aqui são um pouco difíceis, mas por segurança, só pode ser assim. Então, ele disse com alguma hesitação, eu não sei sobre você. Quando você está pronto para ir? Para ser honesto, a situação já é difícil de controlar, e a estimativa mais otimista é que possamos manter a ordem por até 2 dias. Quando Qin Junho ouviu isso, ele acenou com a cabeça, então vá depois de amanhã. Ele já havia se decidido em seu coração, se não houvesse resultado depois de amanhã, ele mataria diretamente Shen Zong e tomaria um bom baixo. Se esse Amian bloqueá-lo, então mate-o juntos. Uma família está destinada a afundar com o navio gigante de Jianjing. Chegando a uma sala de painéis, Shen Zong largou sua bagagem. Seu coração estava extremamente sombrio, e a razão pela qual ele não hesitou em sofrer humilhação, ajoelhar-se e implorar por misericórdia, teve que deixar o bloqueio. É para aquela semente de talento de nível SSS. Mas agora, Qin Junho de repente queria colocá-los todos em prisão domiciliar. Nesse caso, de que outra forma ele poderia obter aquela semente de talento de nível SSS? Mas por quê? Shen Zong, que havia experimentado inúmeras vidas e mortes em sua vida anterior, imediatamente deu à luz a vigilância em seu coração. Se Qin Junho o insultou assim antes, isso poderia ser explicado por causa de Suya. Então, agora era o suficiente para fazer Shen Zong sentir que algo estava errado. Ele conhecia o passado de Qin Junho, e é lógico que, aos olhos de uma pessoa grande como Qin Junho, ele é uma formiga e não vale a pena se preocupar com ele. Mas por que Qin Junho se colocou em prisão domiciliar? Foi Qin Junho quem queria atingir a Mian e se pegou pelo caminho? É impossível, atrás de Mian está Angia, agora que Jianjing ainda está sob o controle de Angia, Qin Junho não deve rasgar imediatamente o rosto com Angia. Ou Qin Junho sabia seu segredo? Mas logo, Shen Zong balançou a cabeça, ele definitivamente não foi exposto. Ninguém acredita nessa questão de nascer de novo. Sem falar que ele só renasceu por algumas horas. Pode-se dizer que este Qin Junho também renasceu? Mas no momento seguinte, Shen Zong derrubou essa conjectura. Afinal, se Qin Junho também renascesse, então com sua energia, ele teria deixado a área de bloqueio há muito tempo. Em vez de esperar até agora para ser apressado para ser pego pelo exército. A expressão de Shen Zong era sombria e aterrorizante, e ele sabia que faltavam apenas algumas horas para a semente de talentos de nível SSS. Se você continuar perdendo tempo nesta estação, é provável que a semente de talento de nível SSS seja tirada por outros. Mas quanto mais calmo Shen Zong ficava. Ele pensou sobre isso e foi diretamente para Mian. Até agora, ele só pode buscar a ajuda de Amian novamente, afinal, o pai de Amian é o governador de Jianjing, e ele ainda tem alguma energia agora. Contanto que ele consiga aquela semente de talento de nível SSS, mesmo que o histórico de Qin Junho seja profundo, ele não pode ajudá-lo. Shen Zong caminhou até a porta do quarto de Amian, entrou e viu Amian sentado na cama com uma baforada, obviamente zangado por estar em prisão domiciliar. E Amian viu Shen Zong entrar, e um sorriso apareceu de repente em seu rosto. O coração de Shen Zong aqueceu,
essa garota sempre deixará um sorriso para ele. Shenzong disse secretamente em seu coração, ele definitivamente não deixará a tragédia da vida anterior se repetir. Shenzong, você está aqui. Amian viu Shenzong e imediatamente disse, acabei de ligar para meu pai, mas meu pai disse que me deixaria ficar aqui e disse que isso é mais seguro, o que realmente me irritou. Shenzong sabia em seu coração que Anfeng estava certo. Contando apenas com a polícia, não há como lidar com zumbis, apenas o exército é o lugar mais seguro. Mas agora, Shenzong tem que sair daqui. Ele disse suavemente, Amian, não podemos ficar aqui, você pode encontrar uma maneira de nos deixar sair? Bom. Amian concordou sem hesitar. Eu vou descobrir. Olhando para o sorriso no rosto de Amian, Shenzong ficou comovido em seu coração, essa garota é sempre tão complacente com ele, não importa o que ele pergunte, ela não hesita em fazê-lo. Embora Amian pareça muito comum e nem seja fofa, em Shenzong sim, ela é a garota mais fofa do mundo inteiro. Shenzong de repente não pôde deixar de segurar Amian em seus braços e sussurrou, Amian, eu tenho que te dizer uma coisa. O fim está chegando. Todos os zumbis então, que outros evolucionários talentosos. Amian arregalou os olhos, olhou para Shenzong incrédula e disse, mas... Como você sabe? Amian quase não podia acreditar em seus ouvidos, porque o que Shenzong acabará de dizer a ela estava realmente prestes a subverter a visão de mundo de Amian. O mundo está prestes a mudar drasticamente? Na verdade, até agora, Amian não sentia que a situação era séria. Essa garota inocente e gentil, pensava que era apenas uma praga séria. É por isso que o governo nacional está tão nervoso. Em alguns meses, no máximo, quando o soro da vacina for estudado, o mundo voltará à calma. Não foi esse o caso quando o vírus T surgiu pela primeira vez? Mas Shenzong disse a ele que o mundo não voltaria mais à calma e a vida pacífica do passado desapareceria para sempre. O mundo futuro estará cheio de zumbis e monstros, cheio de perigos. Isso tornou Amian um pouco inacreditável. Shenzong tremeu e disse, você só precisa confiar em mim. Shenzong disse a Amian quase tudo, exceto que ele era um renascido. Primeiro, porque o fim chegará oficialmente em algumas horas, e Amian saberá disso até lá. Em segundo lugar, era também porque Amian sempre o ajudou a qualquer custo, o que deixou Shenzong muito comovido em seu coração e não estava disposto a esconder nada de Amian. Amian acenou com a cabeça e apoiou a cabeça no ombro de Shenzong, eu acredito em você, Shenzong, eu acredito em tudo que você diz. Já que essa coisa é tão importante para você, vou encontrar uma maneira. Mas o rosto de Amian se ergueu de preocupação novamente e disse preocupado, se o fim realmente chegar. Meu pai ele. Olhando para a preocupação no rosto de Amian, Shenzong deu um tapinha em seu peito e disse com um sorriso, não se preocupe, quando eu conseguir aquela semente de talento de nível SSS, esses zumbis não ficarão preocupados. Eu vou proteger Jiangjin. Shenzong originalmente planejava ir diretamente para o norte para estabelecer um abrigo depois de obter sementes de talentos de nível SSS. Mas agora que ele quase estabeleceu um relacionamento com Amian, ele também mudou seus planos. Ele quer ficar em Jiangjin. Embora a situação em Jiangjin seja muito perigosa, pode-se até dizer que está podre, mas se Jiangjin puder ser salva, os benefícios são evidentes. Jiangjin é uma cidade super de primeira linha, rica em indústria e recursos, o que é muito precioso na era apocalíptica. Além disso, o pai de Amian, Anfeng, também é o governador de Jiangjin, e será justificado controlar Jiangjin no futuro. Depois que ele tiver Jiangjin como sua base, juntamente com seu talento de nível SSS, seu ponto de partida será alto nesta vida. Foi até capaz de competir diretamente com a família Naquin. Shenzong saiu, sabendo muito bem que as próximas horas seriam as horas que mudariam seu destino. Depois que o fim chegar, os zumbis ficarão furiosos diretamente, a linha de defesa da zona segura estará desmoronando e até mesmo novas pessoas infectadas aparecerão na zona segura. Ele tem que recarregar. Depois que Shenzong saiu, o quarto de Amian soou novamente. Quem? Amian abriu a porta e viu uma Suya triste, e ela imediatamente afundou o rosto. Ela odeia tanto essa Suya.
Foi essa Suya que deixou Shenzong triste por tanto tempo. Você tem alguma coisa? A Mian perguntou friamente. O rosto de Suya mostrou um traço de amargura e ela sussurrou para Mian: Você pode me deixar entrar e sentar? A Mian olhou para a pobre Suya e não pôde deixar de amolecer seu coração. Ela é tão gentil. Entre. A Mian deixou Suya entrar em seu quarto e perguntou: Qual é o problema com você? Suya sorriu amargamente. Você realmente não precisa ser tão hostil comigo. Eu sou como você. Eu me importo com Shenzong. Bah, vergonha. A Mian imediatamente ficou com raiva e disse com raiva: Se você se preocupa com Shenzong, por que você o abandonaria e aquele Qin Junho? Suya mostrou um olhar extremamente triste e doloroso no rosto e balançou a cabeça. Eu não fiz isso voluntariamente. Você também conhece o passado de Qin Junho. Ele disse que se eu não ficar com ele, vou arruinar a carreira do meu pai. É por isso que eu... Os olhos de Amian se arregalaram, mas ele não esperava que fosse por causa disso. Mas ela imediatamente perguntou novamente: Mas agora mesmo, no portão da escola, por que você não deixou Shenzong ir? Suya sorriu amargamente. Se eu deixar Shenzong ir, com o personagem de Qin Junho, com certeza vou mantê-lo, ou até mesmo matá-lo. É por isso que eu disse para não deixar Shenzong ir, para que Qin Junho pensasse que eu não tinha nenhum sentimento por Shenzong. Só assim Shenzong pode ser protegido. Amian congelou, mas rapidamente acreditou em Suya. Porque em sua opinião, Qin Junho é um grande vilão, e o que Suya disse é muito lógico. Anfeng não queria que Amian entrasse na política, então ele protegeu Amian muito bem desde tenra idade, o que também levou ao caráter extremamente simples e gentil de Amian. Especialmente olhando para o olhar sincero e triste de Suya, isso fez Amian duvidar em seu coração. É muito difícil para você. Amian começou a confortar Suya. Ela pensou no que Shenzong havia dito a ela e não pôde deixar de dizer a Suya essas palavras. Afinal, em sua opinião, Suya era completamente forçada, mas ela realmente se importava com Shenzong e era uma boa pessoa. Nesse caso, é claro, ela queria dizer essas coisas a Suya e deixar Suya se preparar cedo. E ouvindo o que Amian disse, embora a expressão de Suya permanecesse calma, uma onda de horror foi desencadeada em seu coração. O fim vem? Evolucionário talentoso? Semente de talento de nível SSS? Como Shenzong sabia? Mas Suya sabia que havia feito conquistas meritórias, e com elas, definitivamente seria capaz de recuperar o favor de Qin Junho. Amian perguntou: Suya, vamos sair daqui à noite, você está conosco? Olhando para Amian com um rosto sincero, Suya apenas zombou em seu coração. Que? Embora esta Mian seja filha do governador, sua estupidez e ingenuidade são suficientes para mandar Shenzong para o inferno. Se ela e a Mian mudarem suas identidades, Suya acredita que definitivamente alcançará uma carreira. É uma pena que minha própria origem seja muito baixa. Mas, felizmente, ela ainda pode segurar a coxa de Qin Junho. Suya balançou a cabeça e disse baixinho: Não, e a Mian, não diga a Shenzong que eu vim. Por quê? O rosto de Suya mostrou um traço de culpa. Não importa o que aconteça, eu o abandonei e o machuquei profundamente, e vocês estão juntos agora. Acho que você é mais adequado para ele do que eu. Eu não quero perturbar seu relacionamento. Quando a Mian ouviu isso, ela teve uma boa impressão de Suya em seu coração. Descobriu-se que ela havia culpado Suya erroneamente antes. A Mian acenou com a cabeça: Não se preocupe, não vou contar a Shenzong. Mas Suya, o que você deve fazer? Suya sorriu amargamente: Qin Junho está realmente bem comigo, contanto que eu o sirva com cuidado, não há problema com segurança. Amian, deixe Shenzong me odiar, isso é bom para todos. Amian suspirou: Suya, é muito amargo para você. Suya pensou um pouco, pegou um talismã, entregou-o a Amian e disse tristemente: Este é o talismã que pedi antes, dê a você, carregue-o, também pode ser considerado minha bênção para você. Amian pegou o talismã, pendurou-o solenemente na cintura e acenou com a cabeça: Suya, com certeza vou pegá-lo. Suya sorriu e se virou para sair. Amian ficou na sala, um pouco melancólico,
mas não esperava que Suya fosse uma pessoa tão boa, e ele realmente o culpou antes. Depois que Suya saiu do quarto de Amian, a tristeza em seu rosto desapareceu de repente, substituída por um sorriso de escárnio. Que ingenuidade estúpida! Era tão fácil sair do fundo, mas Suya não esperava que Shenzong realmente soubesse tantas coisas. Eles estão prontos para deixar a estação. Um arrepio brilhou nos olhos de Suya. Dentro do amuleto que ela acabará de dar a Mian, havia um localizador GPS. Com esse talismã, não importa onde Shenzong e eles fossem, Qin Junho seria capaz de saber. Evolucionário. Sementes de talento de grau SSS. Cópia espacial alienígena. Na sala, Qin Junho apertou os olhos e olhou para Suya na frente dele enquanto desfrutava do serviço de massagem de Xian. Estas são todas as palavras de Shenzong? Suya acenou com a cabeça. Foi Shenzong quem contou a Suya. Os olhos de Qin Junho se estreitaram ligeiramente e ele finalmente determinou a identidade de Shenzong. Não é à toa que esse desperdício sem nenhum pano de fundo pode de repente se tornar o filho da sorte. Acontece que ele é um renascido. E ele foi tão persistente em querer sair do bloqueio porque queria ir para aquela cópia de outro espaço e obter a semente de talento de nível SSS. Um sorriso surgiu em seu rosto. Felizmente ele não matou Shenzong diretamente. Caso contrário, você não teria perdido essa semente de talento de nível SSS? Qin Junho olhou para Suya na frente dele novamente, acenou com a cabeça em aprovação e disse, você fez um bom trabalho. Devo dizer que Suya realmente lhe deu uma grande surpresa. Originalmente, ele pensou que Suya era apenas um brinquedo de cama e, quando se cansou de brincar, jogou fora. Mas Suya prova que ela é mais do que apenas um brinquedo. Ainda é um ajudante muito valioso. Para pessoas com valor de uso, Qin Junho sempre foi muito generoso. Mesmo Xian, que estava ao lado de Qin Junho, não pôde deixar de olhar para Qin Junho com alguma surpresa. Ela sempre desprezou Suya antes, até o ponto de nojo. Mas o desempenho de Suya hoje realmente deixou Xian um pouco impressionado. Qin Junho sorriu e disse a Suya, bom trabalho, Suya, o que você quer? Suya se inclinou diretamente para cima, e o hálito perfumado cuspiu no rosto de Qin Junho, o que fez as pessoas se sentirem um pouco macacos. Afinal, em termos de aparência e figura, Suya é o melhor. Qin Junho, eu quero ser sua mulher, pelo menos uma das mulheres, não me deixe. Embora Suya costumava ser a namorada legítima de Qin Junho, ela é uma mulher muito realista. Ela sabia muito bem que, com a identidade de Qin Junho, ela não poderia ser a única mulher de Qin Junho, e ela não poderia nem mesmo ser o palácio principal. E agora, se o fim realmente vier como Shenzong disse, então, com o poder da família Qin, temo que ele se torne diretamente um príncipe nos últimos dias. Torne-se uma das mulheres de Qin Junho, sua identidade será completamente diferente de antes. Ao ouvir o pedido de Suya, Qin Junho não pôde deixar de rir. Que? Uma mulher com ambição e meios. Ele quase havia perdido os olhos antes. No entanto, Qin Junho não gostava de tal Suya. Ele foi ensinado desde cedo que a lealdade é a coisa menos valiosa. Porque enquanto você for forte o suficiente, a lealdade dos outros permanecerá inabalável. Se você se tornar fraco, não importa o quão leais as pessoas sejam, elas terão dois corações. Uma mulher como Suya tem ambição e capacidade de fazer Qin Junho valorizar. Pelo contrário, se Suya é apenas uma mulher que realmente gosta dele, mas é estúpida, então Qin Junho a abandonaria sem hesitação. No entanto, Suya fez um pedido cuidadosamente. Qin Junho, meus pais e minha irmã estão em sua cidade natal. Acabei de ligar para eles e eles estão em casa agora, mas não podem sair do bloqueio sem um passe. Se puder, você pode enviar alguém para levá-los para um local seguro. Quando ela disse isso, a expressão de Suya estava cheia de preocupação genuína. Embora ela odiasse sua origem comum, Suya ainda tinha muitos sentimentos por sua família, que sempre amou e cuidou dela. Ela não podia ver seus pais morrerem na boca de um zumbi. Sem problemas. Para Qin Junho, esse assunto é na verdade apenas um assunto que pode ser resolvido levantando as mãos e um telefonema. Um telefonema pode obter a gratidão e a lealdade de Suya.
Além do mais, tirar os pais e a irmã de Suya também é uma maneira de controlar Suya. Refém. Kim Junho discou um telefone. Secretário Zou, vai e instrua o departamento das Forças Armadas da cidade de Bei a me ajudar a pegar algumas pessoas. Ele era o secretário de Zou, um confidente de seu pai Kim Yuan, o secretário-geral do primeiro escritório do Secretariado do Conselho de Estado e o vice-ministro de nível ministerial. Depois de desligar o telefone, Suya se ajoelhou ao lado de Kim Junho com admiração, e um fogo violento surgiu em seus olhos. Isso é poder. Esse é o privilégio. Um telefonema pode mudar o destino de muitas pessoas. Talvez as palavras de Kim Junho possam mudar a trajetória do destino da vida de muitas pessoas comuns. E Suya acredita, depois que o fim chegar, este poder da família Kim se tornará mais fruto vermelho. Era madrugada, mas muitos tiveram noites sem dormir. Quase 100.000 pessoas se reuniram na ponte Jianbei, densamente lotada do começo ao fim, querendo entrar na zona de segurança. Embora o governo sempre tenha querido bloquear as notícias, o jornal não pode conter o fogo, afinal. O vídeo do zumbi desenfreado se tornou viral na internet, e a agitação eclodiu em todos os lugares, muito menos na área de bloqueio, até mesmo as pessoas na zona segura estão em pânico. Na estação militar, Shen Zong olhou para a hora em seu celular. 16 de julho de 2023 às 5h18. Ele silenciosamente fez uma contagem regressiva em seu coração. 15. 14, 13. 3, 2, 1. De repente, todo o céu ficou vermelho sangue, e as palpitações vermelhas eram palpitantes para o coração, como se o sangue tivesse penetrado no céu. O sol nascente, que representa a esperança, parece muito diferente neste momento. Não é o tipo de vitalidade e renascimento de todas as coisas, mas vermelho sangue encantador, estranho. Então a terra começou a tremer e roncar. Um enorme obelisco negro de repente se ergueu e voou direto para o céu, e apareceu na frente do mundo tão abruptamente. Este obelisco negro está localizado nos arredores da cidade de Ganjion, e, embora esteja longe da cidade, é muito grande e espetacular. Tanto que na cidade você pode ver claramente o misterioso padrão no obelisco. O que é isso? De onde vieram as pirâmides sob a cidade de Jiangyin? Até o exército começou a se mexer, eles tinham choque em seus rostos. Afinal, mesmo que seja um vírus zumbi, pode ser explicado pela ciência do vírus biológico na frente dele, mas a aparência do obelisco negro é uma verdadeira força sobrenatural. Todos saíram da sala e assistiram à cena em estado de choque. Shen Zong estava ao lado de Amian, e Kim Junho, que estava cercado por todos à distância, também estava olhando para o obelisco negro, sem saber o que estava pensando. No barulho das pessoas, os olhos de Shen Zong estavam baixos e toda a pessoa ficou extremamente calma. Mesmo frio. Porque ele sabia que o fim havia começado oficialmente. Há um total de 24 obeliscos negros no mundo, e ninguém sabe qual é o segredo desses obeliscos negros nos últimos dias. Mas com o aparecimento deste obelisco negro, a última esperança dada pelos deuses à humanidade também começou a aparecer, evolução do talento. No momento seguinte, Shen Zong de repente sentiu que seu corpo começou a ficar muito quente. As linhas musculares em seu corpo começaram a se tornar distintas, gradualmente preenchidas com poder explosivo e, depois de alguns minutos, Shen Zong finalmente se acalmou. E ele se tornou muito diferente de antes. Antes de Shen Zong, ele parecia fraco, apenas um nerd. Mas agora Shen Zong, com linhas musculares claras e músculos sólidos e poderosos em seu corpo, tornou-se diretamente um homem esportivo. Seu corpo está cheio de poder poderoso, mesmo que os chamados reis soldados do exército, se lutarem com Shen Zong neste momento, Shen Zong pode facilmente esmagar a garganta da outra parte. Até a visão de Shen Zong foi aprimorada e ele pode ver facilmente dispositivos a centenas de metros de distância. Diante dos evolucionistas, as pessoas comuns parecem tão fracas e impotentes. Talento de grau F, aprimoramento de força. Shen Zong exalou lentamente, sentindo-se um pouco arrependido em seu coração. Afinal, esse talento de nível F é o talento de nível mais baixo,
e ele originalmente tinha algumas expectativas de que seria capaz de despertar um talento mais forte depois de renascer. Mas agora parece que a trajetória do mundo ainda é a mesma da vida anterior. E que em junho a distância também mudou, e na exclamação das pessoas, toda a sua pessoa estava envolta em uma luz dourada, deslumbrante. Shenzong olhou para ele, embora soubesse há muito tempo que Qin Junho também despertaria talento. Mas neste momento, seu coração ainda estava cheio de ciúmes. Porque ele sabia que o talento do despertar de Qin Junho era um talento de nível S, controlando a energia espiritual. Este é um talento muito poderoso, cultivado até as costas e até capaz de levantar um prédio alto com um dedo. Deus às vezes é tão injusto. Ele deu a Qin Junho uma linhagem familiar nobre, deu a Qin Junho uma aparência bonita e também deu a Qin Junho um começo de Qianyu no último dia, talento de nível S. Além da semente de talento, o talento de nível S é o talento mais poderoso que os humanos podem despertar por conta própria. Mesmo aquelas sementes de talentos extremamente raras de nível SSS e SS, o talento de Qin Junho pode ficar entre os 10 primeiros em todo o mundo do juízo final. Até Shenzong sabia que a injustiça de Deus era mais do que isso. A família Qin por trás de Qin Junho também comeu o bolo mais rico e doce neste banquete preparado pelos deuses para a humanidade. Quase todos os membros da família Qin haviam despertado seus talentos, o que era simplesmente impossível no contexto de uma taxa de despertar de talentos de menos de 1 em 10.000. Portanto, na era apocalíptica, as pessoas também chamavam a família Qin de família escolhida de Deus. E o evolutivo completo, juntamente com o poder e os recursos que a família Qin já controla, a reação química produzida é extremamente aterrorizante. Shenzong viu que o corpo de Suya também estava emitindo luz azul fracamente, o que o deixou um pouco surpreso. Suya também despertou seu talento? O rosto de Shenzong estava inexpressivo, seus olhos estavam calmos. Em sua vida anterior, Suya logo não teve notícias, mas tudo isso não tinha nada a ver com ele. Ele e Suya não têm relacionamento há muito tempo. Shenzong olhou em volta e descobriu que apenas os 3 haviam despertado seus talentos em todo o acampamento, o que mostrou como era difícil despertar seus talentos. Shenzong olhou para Qin Junho novamente, e uma sensação de superioridade de repente surgiu em seu coração. Mesmo se você despertar o talento de S? Mesmo que a família Qin atrás de você seja uma família dos escolhidos de Deus. Estou prestes a coletar sementes de talentos de nível SSS. E então, ele se tornará o rei do mundo. Shenzong sussurrou para Mian, Mian, vamos agora. Shenzong sabia que agora era a melhor hora para ir. Qin Junho provavelmente notou por algum motivo agora, e talvez até tenha ordenado que alguém olhasse para ele. Se ele saísse ontem à noite, ele definitivamente seria descoberto por Qin Junho. E agora, nunca houve um momento melhor. Como Qin Junho ainda estava despertando seu talento, quanto maior o nível de talento despertado, mais tempo levaria para se adaptar. Além disso, depois que Qin Junho despertar seu talento, ele definitivamente estudará seu talento primeiro. Em um curto período de tempo, Qin Junho não teve energia para se preocupar com outras coisas. Shenzong e Mian saíram silenciosamente da estação e caminharam em direção à porta. Quanto a Anlin, ela deixou a delegacia ontem à noite, reuniu-se com a polícia sob seu comando e foi ao palácio do governador para montar a linha de defesa. Zhao Yi ao lado de Qin Junho olhou para os dois que saíram em silêncio e não falaram. Ontem, Qin Junho já havia ordenado que ele não parasse Shenzong. Na verdade, o tenente que a Mian contatou ontem desligou o telefone e foi até Zhao Yi para se entregar antes. É verdade que foi ele quem se acalmou, mas agora que a situação em Jianjin é tão crise, quem não quer pensar em uma saída? Em última análise, a ascensão da família é muito curta e só começou a aparecer desde que Anfeng chegou ao poder, e é incomparável com a família Qin, uma família real como a família Qin. É só que tudo isso, Mian não sabe. Assim que Shenzong caminhou até a porta, ele viu o tenente, cujo sobrenome era Wang, com sobrancelhas grossas e olhos grandes, e um rosto leal. Nascido em uma área rural, ele finalmente confiou na escola militar, mas como não tinha mensalidades, não tinha dinheiro para ir à escola. Yan Feng ouviu falar disso,
financiou-o para ir para uma escola militar, formou-se e entrou no distrito militar da guarnição sob os cuidados de Angia, tornando-se tenente. Pode-se dizer que, se não fosse por Angia, o tenente Wang ainda poderia estar cultivando em casa. Senhorita! O tenente Wang imediatamente deu um passo à frente, acenou com a cabeça para Shen e olhou para Shenzong com olhos curiosos. Afinal, Shenzong de repente se tornou tão robusto e mutante, o que deixou os soldados ao seu redor muito chocados e curiosos. Eu já combinei isso, essas pessoas são meus soldados, vamos lá. Obrigado, irmão Wang. O tenente Wang mostrou um sorriso atrevido no rosto, acenou com a cabeça e saiu da estação com Amian e Shenzong. Mas Shenzong sentiu-se um pouco desconfortável em seu coração. Por que correu tão bem? Tão suave que nem ele podia acreditar. Embora as coisas estivessem todas de acordo com seu plano, Shenzong, que havia experimentado a vida anterior, estava muito vigilante, e quanto mais suavemente corria, mais vigilante ele estava em seu coração. Não tem jeito, só a desconfiança pode sobreviver nos últimos dias. Shenzong perguntou a Mian, Xiaomian, você não contou aos outros sobre as coisas que eu disse ontem, não é? A Mian ouviu isso, Sui implorou a ela ontem, hesitou por um momento e acenou com a cabeça, eu não contei a ninguém. Shenzong não tinha dúvidas, porque em seu coração, Amian era uma pessoa muito simples e não mentia e escondia nada. No entanto, ele também encontrou o talismã pendurado na cintura de Amian, e a observação de Shenzong foi muito aguçada, e ele imediatamente descobriu esse dispositivo extra. Pequeno algodão, o que é isso? Amian ficou um pouco alarmado, mas não esperava que a observação de Shenzong fosse tão forte. Tudo isso foi descoberto. No entanto, Amian também se lembrou de seu acordo com Sui e disse, foi-me dado por um amigo meu, e eu não o usei antes. Olhando para os olhos encolhidos de Amian, Shenzong balançou a cabeça. Mas eu não pedi muito. Afinal, ele acreditava muito em Amian, e Amian não o prejudicaria. Vamos lá. A estação militar, não sei quanto tempo levou, a luz dourada no corpo de Qin Junho finalmente desapareceu lentamente. Os soldados ao seu redor olharam para ele com admiração. Eu só senti que ele parecia ser um deus, brilhando ouro, e alguns soldados supersticiosos até sentiram que Qin Junho era a reencarnação de um imortal. Qin Junho olhou para seus dedos, isso é o que Shenzong disse sobre o despertar do talento. E uma memória extra que surgiu do nada em sua mente disse a Qin Junho que este era um talento de nível S e controle de energia espiritual. Agora, ele é um evolucionário. Os olhos de Qin Junho se estreitaram ligeiramente, seus dedos se esticaram e, no momento seguinte, a carruagem não muito longe foi levantada por uma força inexplicável e voleio no ar. Os soldados estavam em alvoroço. Você sabe, este tanque pesa várias toneladas. Várias figuras da pesquisa arregalaram os olhos e murmuraram, impossível. Isso não pode ser. Não é científico. Os outros olharam para os velhos com olhos tolos. Porra, aquele obelisco preto está fora. O que mais você está falando comigo sobre ciência? Você me explica com ciência? Talvez porque as mudanças nos últimos dias tenham sido muito emocionantes, as pessoas rapidamente aceitaram quando viram o poder. Afinal, até zumbis apareceram e obeliscos negros também apareceram. Não é grande coisa se outro poder aparecer. Qin Junho casualmente jogou a carruagem no chão, e ele não pôde deixar de ficar um pouco sem fôlego, e até mesmo seus nervos estavam levemente doloridos. Seu corpo atual não se adaptou totalmente ao talento sobrenatural. Levará pelo menos alguns dias para se adaptar totalmente. E Qin Junho olhou para Suya novamente, um traço de cor brilhou em seus olhos, ele não esperava que Suya realmente despertasse seu talento. No entanto, ele não se importava muito, e o talento despertador de Suya era apenas seu brinquedo. Nesse momento, Aoi deu um passo à frente apressadamente, olhando para Qin Junho com admiração enquanto sussurrava, jovem mestre, de acordo com suas ordens, Shenzong já partiu. Qin Junho acenou com a cabeça, um sorriso no rosto. Embora ele tivesse acabado de despertar